Pessoal, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais uma aula de física, né? Vamos falar um pouquinho sobre eletrostática, a parte de elétrica, da física, né? Dentro da elétrica, que trabalha com a parte estática da eletricidade. A eletrodinâmica trabalha com resistores, circuitos, esse tipo de coisa. A eletrostática a gente trabalha com carga elétrica, potencial, campo elétrico, esse tipo de coisa. Então, vamos passar um conceito rápido aqui, ó. A gente vai ter, ó, carga elétrica, tá? Então, carga elétrica, se você tiver uma sobra de elétrons, você vai ter uma carga negativa resultante. Se você tiver um número de elétrons abaixo, tá? Menor do que o número de prótons, você tem um número de prótons maior que de elétrons, porque ele perdeu elétrons de alguma maneira. Porque não existe essa, você perder ou ganhar próton, não. Sempre ou você vai ganhar ou perder elétron. Então, se ele perdeu alguns elétrons, ele fica com carga positiva, certo? Então vamos fazer um exemplo prático aqui para você visualizar melhor. Um corpo eletrizado positivamente apresenta a quantidade de carga de 480 microcoulomb. Calcule o número de elétrons perdidos pelo corpo, inicialmente neutro, dado E, que é o padrão, né? 1,6 10 menos 19 coulomb. Isso é a carga elementar do elétron, né? Do próton também. Bom, beleza. Diferença no sinal, né? Primeiro, esse aqui ele tá microcoulomb. Esse aqui é 10 a menos 6, tá? É um submúltiplo. 10 a menos 6 coulomb, tá? Eu vou deixar o link aqui que a gente tem uma aula que explica mais detalhes sobre isso aí, questão de conversão de unidades, esse tipo de coisa. Mas isso aqui é um multiplicativo, né? De valores pequenos, né? Significa você dividir por 1 milhão, tá? 480, 10 a menos 6. A formulinha é assim, ó, Q N vezes Z, em que Q é a carga de todo esse conjunto, N é o número de elétrons que estão a mais ou a menos, tá? Ou número de prótons que você tem, alguma coisa assim, e a carga elementar é a carga de um elétron, que equivale a isso aqui com o sinal negativo, ou carga de um próton, que equivale a esse mesmo valor, 1,6 10 menos 19 coulomb, com o sinal positivo. É isso que muda, só o sinal, mas a carga é igual. Bom, então vai ficar 480 10 a menos 6. Não sei a quantidade, 1,6 10 a menos 19 coulomb. Nem precisa colocar, né? Coulomb. 10 a menos 19. Beleza. Para eu poder cortar esse número, tá vendo, 16, o que eu vou fazer? Esse aqui, eu vou deixar do jeito que ele está. 480 10 a menos 6. Esse aqui eu vou multiplicar por 10, vai ficar 16. Como eu multipliquei por 10, esse aqui eu vou ter que dividir por 10, vai ficar 10 a menos 20. Certo? Porque se ele estava 10 a menos 19, vai descer, tá? Se o número menor ainda. 10 menos 19 é 0,000 a 19ª casa. 10 menos 20 é a 20ª casa. É um número menor ainda, tá? Ele é menor ainda. Aí eu vou dividir por 16. Isso aqui dá 30. Tá? Você pode fazer divisão aí, você vai ver que isso aí vai dar 30. 10 a menos 6. E isso aqui vai dar 1, né? 10 a menos 20. Aí eu vou passar dividindo. Então 30, 10 a menos 6 sobre 10 a menos 20. Aí eu passo para cima, né, com o sinal positivo. Então vai ficar 30 vezes 10 elevado a 14. Tá? Por quê? Aqui vai ficar 20 positivo, subiu vai ficar 20 positivo, menos 6 vai dar 14. Só que eu vou dar uma ajeitada nele, né? Vai ficar no padrão da notação científica. 3,0. Tem que ser número de 1 a 9. Né? Como ficou 3,0, dividir por 10, isso aqui eu vou ter que multiplicar por 10. Né? 10 a 15. Certo? Aqui ele pergunta... número de elétrons perdidos. Então, elétrons aqui. Certo? Maravilha. Então isso aqui, carga elétrica, só para você ter uma
uma noção de como calcula, os conceitos bem preliminares. Na sequência a gente vai explicar eletrização por atrito, por atrito não, por contato, tá? Por contato, e vamos dar um exemplo bem legal aí, tá bom? Segura aí que a gente já volta. Bom, agora a gente vai montar um exemplo aqui de eletrização por contato e equilíbrio eletrostático. Basicamente assim, ó, você tem uma esfera carregada, certo? Então, você tem uma esfera carregada, vamos supor que você tem uma neutra aqui, ó, negativamente carregada, e você tem uma neutra. Você vai colocar em contato, tá? Coloca em contato. O que vai acontecer? Eles vão dividir a carga. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem 20 microcoulomb na primeira e 0 na segunda. Tá? 20 na primeira e 0 na segunda. A gente vai dividir. No final das contas, encostou tudo, dividiu a carga. Você vai ter 10 para cada um. Tá? Então a carga resultante, você soma a primeira mais segunda, divide por 2. É como se fosse uma média aritmética. Beleza? Então, uma explicação rápida aqui de como que é esse conceito. Tá? Eles vão dividir a carga. Se tiver carregado positivamente, vai também somar e dividir por 2. Tá? Eu dei exemplo aqui a carga neutra para ficar mais fácil aqui. Ok? Aliás, negativo, né? Menos, isso. Negativo, porque aqui a carga era negativa. Beleza? Só para corrigir. Então vamos pegar nosso exemplo aí. Duas pequenas esferas idênticas A e B têm cargas respectivamente QA igual a menos 14, 10 a menos 6 coulomb, QB igual a 50, 10 a menos 6 coulomb. As duas são colocadas em contato e após atingir o equilíbrio térmico, equilíbrio eletrostático, é a força do hábito, são separadas. Lembrando-se que a carga de um elétron é menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb, se a carga alimentar, tá? É correto afirmar que, após atingir o equilíbrio, letra A, 2, 10 a 14 prótons terão passado de A para B. B, 1,6, 10 a menos 19 prótons terão passado de A para B. C, 2, 10 a 14 elétrons terão passado de A para B. D, 1,6, 10 a menos 19 elétrons terão passado de A para B. E, 2, 10 a 14 elétrons terão passado de B para A. Beleza. Ó, já tem um absurdo aqui, ó, a letra B e a letra D, que ele fala 1,6, 10 a menos 19. Não existe isso aí, tá? Por quê? Porque esse 1,6, 10 a menos 19 coulomb, isso aqui é um valor de carga elétrica. Né? Porque primeiro a gente vai descobrir qual que é a carga resultante, e aí a gente vai usar aquela formulinha, ó, carga elétrica, número de partículas vezes a carga elementar. Tá? A carga vai ser positiva se a gente tiver o saldo positivo aí, o saldo de prótons, né? Vai ser o valor positivo. Se for negativo, que é saldo de elétrons, tá? Então vai dar valor negativo, que é o saldo de elétrons. Só que esse N, tá? Então Q, carga total, tá? Pode ser em coulomb, pode estar num múltiplo de coulomb, submúltiplo microcoulomb, normalmente, né? Milicoulomb, sei lá. N, número de partículas. Como que pode dar um número quebrado? Porque esse aqui é a carga elementar, é a carga de um elétron, que é igual a carga de um próton, né? Diferença o sinal, né? Quando é elétron é negativo, quando é próton é positivo. Mas como que você pode colocar o número de partículas no valor quebrado? 1,6, 10 a menos 19 é um valor quebrado, 0,000, a 19ª casa decimal não existe. Tem que ser um número inteiro, tá? Um número natural, na verdade, é um número de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, beleza? Tem que ser isso aí. Ok. Assim vai ser um número alto. Então a primeira coisa, eles vão entrar em contato. Então, vamos fazer a carga resultante, ó. Carga resultante, vou fazer carga do A mais carga do B dividido por 2, por quê? Porque
que eletrização por contato. Eles vão dividir, né, a carga elétrica que eles têm ali. Então vai ficar menos 14. Eu nem vou colocar o 10 a menos 6 para facilitar a conta. Vai observando aí. Eu coloco no final, tá bom? Mais 50 sobre 2. Tá? Eu coloco aqui por fora. 10 a menos 6. Tá? Para facilitar o cálculo aí. Então, vamos fazer no cantinho aqui, ó. 50 menos 14. 50 menos 14. Emprestou, ficou 4. 10 menos 4, 6. 4 menos 1, 3. Só que vai dar positivo. Mais 36 sobre 2. 10 a menos 6. Continua 36. Dividir por 2. 18. 10 a menos 6. Coulomb. Tá? Talvez tenha alguma resposta que me induza ao erro. Não, não tem. Tá? Ele poderia tentar induzir o erro. Porque na verdade, primeiro, eu tenho que descobrir qual que é a variação. Porque ó, o que ele está falando, ó, as alternativas. Ó. Tantos prótons terão passado, tantos elétrons terão passado. Outra coisa também, letra A, absurdo. Você não pode falar próton vai passar, não. Entendeu? Não. É elétron que vai passar. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença com esse aqui de 14. Tá? Vou fazer a diferença com esse de 14. Por quê? Porque você não tem aqui, ó, 50 para menos 14. Tá? Então, se a carga resultante é 18, significa que os elétrons desse negativo estão passando para o outro. Entendeu? Esse aqui ele está com saldo positivo. Tá? A bolinha B está com a carga positiva. Então ele vai receber elétron do outro. Então eu tinha esse saldo aqui, menos 14. Eu vou atingir esse 18. Então, variação de carga, eu vou ter, ó, 14 mais 18. 10 a menos 16. Repetindo, por quê? Olha só. Eu tenho 14 e 10 a menos 6. Da carga negativa. Eu doei para o outro para zerar. Só que ainda, como eu vou chegar na 18, eu vou doar mais 18. Então, ó, 14 mais 18 eu vou doar 36. Ó. 10 a menos 16 Coulomb. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Mas eu vou falar de novo. Ó, eu tenho um lá com carga negativa, certo? Se eu tenho carga negativa, eu vou doar elétron para o outro para zerar. Tá? Dou uns 14 para esse aqui, mas ainda está faltando. Eu vou ter que doar mais 18 para chegar no equilíbrio, que o equilíbrio entre eles é 18. Então, aliás, 36 não, 32, né? 32 ali. 32, ó. Tá? 32 menos 6. Agora eu consigo 10 a menos 6. Agora eu posso fazer a formulinha. Agora se a gente vai usar a formulinha, Q igual a N vezes Z, com essa variação de carga elétrica aqui, ó. 32, 10 a menos 6 igual o número de elétrons que passaram, que foram transferidos, tá? Não existe necessidade de transferir próton, não existe, tá? Carga elementar, ó, vou colocar em módulo aqui, tá? 1,6, 10 a menos 19. Beleza. Dá para cortar esse 32 com 1,6, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, 32, 10 a menos 6 igual. Eu vou transformar isso aqui em 16, tá? Isso aqui é uma técnica para você resolver isso aqui, ó. A gente tem aula, vou deixar o link aqui, a gente tem mais aula sobre notação científica, esse tipo de coisa, é bom você dominar essa matéria aí. Então é o seguinte, se eu multipliquei por 10, o outro eu vou ter que dividir por 10. Aliás, esse aqui não está muito legal, né? Vamos melhorar esse aqui, ó. Menos 19. Pronto. Eu vou transformar ele, então, em menos 20. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar... Aliás, 10 elevado a menos 20, né? Pera aí, vamos corrigir. 10... Pronto, agora está corretinho. Agora tá certo. Então, por quê? Porque eu multipliquei 1,6, multipliquei por 10.
para forçar 16 para eu cortar do outro lado, certo? O que aqui eu corto? Eu divido por 16, vai ficar 2, ó. Vai ficar mais prático, né? Para você fazer menos conta aí. E aqui eu dividi por 16 deu 1. Vai sobrar esse 10A menos 20, certo? Aí eu vou passar dividindo, né? Então vai ficar 2, 10A menos 6, divide por 10A menos 20. Tá? Ele estava multiplicando de um lado, passa dividindo do outro. Aí eu vou subir, regra prática, eu vou subir trocando o sinal, somando 20. Então n igual a 2, 10A menos 14. Tá? Por quê? Porque esse exponencial, menos 6 mais 20. Certo? Detalhe do exponencial, e claro, multiplicado pelo 2, né? Mas detalhe do exponencial fica menos 6 mais 20. Então vai ficar 10A, aliás, menos 14 não, mais 14, oh, caramba, 10 a 14, né? Que não pode dar, inclusive, número negativo. Exponencial negativo que daria um número quebrado, né? Tem que ser o número inteiro. Então é o seguinte, ó. Do B pro A, não, do A pro B, né? Então a letra C, ó. O A que está negativo, dele que vai sair elétron, tá? Por isso que a letra C, ó. Letra C, 2, 10 a 14 elétrons terão passado de A para B. Beleza? Então é isso aí. Mais uma aulinha de física. Questão aí interessante. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Gostou? Dá um like, compartilha geral. Bom, vamos trazer mais informações para vocês aí. Valeu, até mais.